Olá, galera da terceira série. Nessa aula de hoje nós vamos falar de mais um aspecto linguístico importante para a construção da redação de vocês. Na aula passada falamos sobre a crase e hoje vamos falar sobre o uso da vírgula, que é um uso que gera bastante problema, né, no texto, principalmente pelo uso inadequado e pela ausência de vírgulas, porque as vírgulas elas ajudam a separar ideias e ajudam dessa maneira a organizar melhor o texto de vocês. Só que existem parágrafos que às vezes são escritos sem nenhuma vírgula, e isso confunde a ideia central do parágrafo, porque as vírgulas, como eu já disse, ajudam a gente a fazer essa separação, né? E se nós não usamos, parece que está tudo grudado, nós não conseguimos perceber o que é uma ideia e o que é outra. E as vírgulas utilizadas no lugar errado se configuram como erros gramaticais, e aí há a questão da perda de pontos, né? Então, tanto o uso inadequado da crase quanto o uso inadequado da vírgula podem gerar uma ideia aí de perder ponto na redação de vocês no aspecto gramatical. Perdão. Vocês sabem que a gramática é uma dos critérios de avaliação e de correção da redação, então é muito importante se atentar ao uso desses elementos, né, desses aspectos linguísticos. A vírgula possui vários papéis, existem regras gerais, né, a apostila de vocês no módulo 21 traz essas regras gerais do uso da vírgula e são muitas, então é preciso prestar atenção em cada uma delas para poder entender de fato como usá-las. A primeira, quando a gente usa a vírgula para separar elementos de uma mesma função. Quando eu digo assim, história, geografia, filosofia, sociologia são consideradas disciplinas da área de humanas. Todas essas disciplinas estão estão desempenhando aí a mesma função, que é a ideia de mostrar que todas elas são disciplinas da área de humanas. Então eu separo por vírgula, ok? Toda vez que eu quero separar, por exemplo, vou falar de frutas, morango, banana, maçã, melão, eu vou sempre separar por vírgulas, porque eu estou lidando com elementos que têm uma mesma função, ok? É importante atentar para um detalhe. Quando o último elemento vier precedido da palavra e, ou nem, aí nesse aspecto não precisa usar vírgula. Quando eu digo assim, história, geografia, filosofia e sociologia, eu não vou dizer assim, história, geografia, filosofia e, vírgula, sociologia, não. Quando eu tenho o e ali juntando, eu não preciso usar vírgula depois do e, ok? Então fica história, vírgula, geografia, vírgula, filosofia e sociologia são consideradas disciplinas da área de humanas. Se eu tenho o e juntando, eu não preciso usar vírgula nem antes nem depois do e, ou desses outros conectivos que aparecem para vocês, ok? Segundo caso, separar o aposto, né, um termo de valor explicativo. Olha essa frase. O Enem, prova aplicada em todo o Brasil, conta com 180 questões objetivas em uma redação. Prova aplicada em todo o Brasil está me dando uma explicação do que significa Enem. Então, quando eu tenho um aposto, esse aposto precisa estar entre vírgulas. Quando você está explicando um termo anterior, ele precisa também ser colocado entre vírgulas, ok? Um outro uso importante da vírgula é a ideia de separar o vocativo. O que é o vocativo, gente? Vocativo é aquela palavra que traz uma ideia de chamamento, né? Então, se eu digo pessoal, por favor, prestem atenção, esse pessoal vai ficar separado por vírgula, porque ele traz essa ideia do vocativo, ela traz essa ideia do chamamento, né? Alunos, estudem bastante para o Enem. Alunos vem separado entre vírgula, porque traz essa ideia de chamamento, essa ideia do vocativo. Então, o vocativo sempre também vai ser separado pela vírgula, ok? Lembrando que o vocativo não precisa ser exatamente um nome. Ele pode ser também uma expressão que assume numa frase o sentido de chamar alguém, né? Quando eu digo galera, estudem bastante. Galera não é um nome próprio, né? Mas ainda assim tem essa ideia de chamamento, ok? E aí funciona como vocativo. Também usa vírgula para separar elementos idênticos, repetitivos, né? Quando eu quero dar um efeito estilístico na minha frase, eu digo assim, ele estudou, estudou, estudou e conseguiu passar de ano. Essa ideia de repetição. Eu preciso separar também esses termos repetitivos por vírgula, ok? É mais uma regra do uso da vírgula. Também quando eu vou separar um adjunto adverbial que está deslocado. Como assim, gente? Olha só esse exemplo. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo ficou estarrecido com os ataques terroristas em Nova York. Lá, 11 de setembro de 2001 é adjunto adverbial, né? Dando a ideia de tempo. Então, eu preciso separá-lo
por vírgula, ok? Quando é de pequena extensão, ou esse adjunto adverbial, eu só uso essa vírgula quando o adjunto adverbial é muito grande. Quando ele é pequeno, eu posso suprimir a vírgula sem nenhum problema, ok? Também uso a vírgula para separar o local nas datas, como assim? Rio de Janeiro, vírgula, 19 de fevereiro de 1987. Rio de Janeiro, vírgula, 19 de julho de 2020. Então, eu sempre separo o lugar numa data com a vírgula, ok? São Gonçalo, vírgula, 19 de julho de 2020. Sempre vou separar o lugar por uma vírgula, ok? Quando eu vou escrever uma carta, quando eu vou escrever uma carta argumentativa, a carta do leitor, que eu tenho que botar essa ideia do local, esse local precisa ficar separado por vírgula, tudo bem? Também uso a vírgula para indicar a omissão do verbo ou do conectivo, né? Quando omitimos uma dessas estruturas, literariamente pode estar ocorrendo o elipse ou zeugma. É aquela ideia quando eu digo assim, na cozinha, vírgula, muita louça. Eu suprimir o verbo, eu poderia colocar na cozinha há muita louça. Mas aí eu suprimi o verbo, causando uma elipse, e aí no lugar do verbo eu coloquei uma vírgula. Na cozinha, vírgula, muita louça. Então, eu suprimo o verbo e coloco a vírgula no lugar dele. Isso também é um uso clássico da vírgula, ok? Também usa vírgula para distinguir um elemento explicativo do determinativo. Então, os alunos que são estudiosos costumam obter bons resultados. E a ideia é, mais uma vez, de explicar o termo os alunos, de dar uma diferenciação ali para o termo os alunos. Eu estou falando dos alunos estudiosos, ok? É aquela ideia das orações restritivas, né? Que eu posso ter as explicativas, que estão sempre entre vírgulas, e as restritivas não têm vírgula. Então, isso tem a ver com as orações adjetivas, né? Quando eu tenho orações adjetivas restritivas, elas aparecem sem vírgula. Explicativas sempre com vírgula. Nesse caso, é uma explicativa. Os alunos que estão estudiosos costumam obter bons resultados. Então, todos os alunos obtêm bons resultados, porque todos são estudiosos, ok? Se eu tiro a vírgula, ela vira uma restritiva. Também usa vírgula para separar orações coordenadas assindéticas, ou seja, orações que não têm síndeto, que não têm conectivo. Então, vim, vi, venci. Não tem nenhum conectivo aí nessa oração. Então, eu separei as ideias por vírgula, ok? Também usa vírgula para separar as orações coordenadas, sindéticas. Como assim? As sindéticas em que o conectivo está expresso, mas ainda assim eu preciso separar. Olha só, discutimos várias propostas, mas não nos decidimos. Eu tenho duas orações aí diferentes e eu preciso separá-las entre vírgula, ok? Também uso para separar orações adverbiais, principalmente se antepostas a principais. Como assim? Quando a oração adverbial vem logo no começo. Quando a gente gosta, vírgula, é claro que a gente cuida. Então, o meu quando, que é a minha oração adverbial ali, temporal, ela ficou destacada no começo da frase, porque ela está anteposta à oração principal, ela apareceu no começo. Esses são os principais usos de vírgula que a apostila de vocês traz, ok? São muitos, é importante que vocês deem uma lida extra no módulo para poder entenderem e fixarem essas regras, ok? E prestarem atenção no uso que fazem da vírgula, porque é muito importante no desenvolvimento do texto de vocês esse uso ser correto e esse uso ser feito. Um texto sem vírgula fica confuso e um texto com vírgulas fora do lugar pode gerar interpretações erradas. Então é muito importante internalizar essas regras para que o uso seja feito de maneira correta, ok?